Olá, meus queridos. Esta aula é uma revisão sobre potência. Primeiramente, vou falar sobre potência de expoente natural e depois vou falar sobre potência de expoente inteiro. Suponha que eu tenha um número A. Esse número A pertence ao conjunto dos números reais. E tenha também um número N. Esse N pertence ao conjunto dos números naturais. A princípio, vamos considerar que esse número N ele seja um número maior que ou igual a 2. Temos que A elevado a N é uma potência de base A e expoente N. Isto aqui significa A vezes A vezes A. Isso aqui segue vezes A, uma quantidade N vezes. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, o A igual a 3 e N igual a 5, a potência 3 elevado a 5 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Isso aqui ocorre 5 vezes. Vou colocar outros exemplos aqui. 1/2 elevado ao cubo, ou elevado a 3, é igual a 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Daí você resolve esse produto entre frações, que é 1 vezes 1 vezes 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui me dá 1/8. Outro exemplo, menos 2 elevado ao cubo. Isso aqui é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E o resultado desse produto é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Negativo vezes negativo, aqui ó, dá positivo, vezes negativo, isso aqui vai dar negativo. Por via de regra, sempre que você tem uma potência com base negativa e expoente ímpar, o resultado dessa potência é sempre negativo, tá? O que determina isso, ó, é o expoente ímpar e a base negativa. Por outro lado, se eu tiver uma base negativa, por exemplo, menos 2, e um expoente par, isto aqui significa menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O resultado desse produto é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Em relação ao sinal, eu tenho negativo vezes negativo é positivo. Aqui, mais uma vez, negativo vezes negativo é positivo. E positivo vezes positivo é positivo. E como regra, a gente tem que, se você tiver uma potência com base negativa e expoente par, o resultado será sempre positivo. Ok? Agora eu vou colocar algumas situações de operação com potências. É importante que essas operações sejam sempre com a mesma base, tá? Então, na primeira situação, eu vou colocar um exemplo. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 4. Eu vou fazer a aplicação da definição de potência em cada uma dessas situações. Ou seja, eu vou expandir a potência 3 elevado a 5 e multiplicar pela expansão da potência 3 elevado a 4. E a gente vai observar o que vai acontecer.
Ó, 3 elevado a 5 significa 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Agora, vezes 3 elevado a 4 significa 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é igual ao produto do valor 3 com ele mesmo 9 vezes. Então, eu posso representar essa operação como 3 elevado a 9. Observe o que aconteceu. Esse resultado expoente 9, na verdade, ele é a soma de 5 com 4. Ou seja, se eu tenho um produto entre potências com a mesma base, é suficiente que eu mantenha a base e faça a soma dos expoentes. E agora eu posso generalizar uma propriedade. Olha só, se eu tenho uma potência de base A e expoente n, vezes outra potência de base A com expoente m, lembrando que esses números n e m são números naturais, e nesse caso aqui eles podem ser iguais ou não. Isto aqui é igual a uma outra potência, também de base A, e de expoente n mais m. Vamos ver uma aplicação desta situação. É muito comum na álgebra, no estudo de equações e de funções, você ter, por exemplo, x elevado ao quadrado vezes x elevado ao cubo. Isto aqui é igual a x elevado a 5. Uma outra situação muito útil é, às vezes a gente tem uma potência que representa um valor muito grande e mesmo calculadoras ou recursos computacionais não conseguem processar o valor de tão grande que ele é. Por exemplo, 35 elevado a 120, veja que são valores expressivos, né? Vezes 35 elevado a 80. O resultado dessa operação pode ser representado por uma outra potência, que é 35 elevado a 200. Uma outra situação é a divisão entre potências com a mesma base. Suponha que eu tenha 6 elevado à quarta potência, dividido por 6 elevado a 2. Uma divisão também pode ser escrita na forma de fração. Eu vou representar essa divisão como 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 2. E agora eu vou fazer a expansão dessas potências para a gente observar o que vai acontecer com esses números. 6 elevado a 4 significa 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Que está sendo dividido por 6 elevado ao quadrado, que significa 6 vezes 6. Esses valores que estão no denominador, eles estão dividindo o numerador. E a gente sabe que uma divisão é a operação inversa da multiplicação. Isso permite que eu faça um cancelamento. O fator 6 aqui em cima pelo fator 6 aqui embaixo. Mais uma vez, o fator 6 aqui em cima por um fator 6 aqui embaixo. O que sobrou é somente 6 vezes 6. E eu posso representar esse produto 6 vezes 6 na forma de potência, que será 6 elevado ao quadrado. Observando esta operação e este resultado, eu vou repetir aqui mais uma vez, tá? 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado ao quadrado pode ser expresso como 6 elevado a 4 menos 2, que é igual a 6 elevado ao quadrado. Ou seja, é suficiente que eu conserve a base
e faça a diferença entre os expoentes. E posso ainda generalizar essa propriedade. Se eu tenho uma potência de base A e expoente n, dividido por uma potência também de base A de expoente m, neste caso aqui é importante que o valor A seja diferente de zero, porque não existe divisão por zero, ok? Isto aqui é igual a potência A elevado à diferença n menos m. Um exemplo para esta situação, na álgebra você teria um x elevado a 10, por exemplo, dividido por um x elevado a 8. Isso aqui resulta em x elevado a 10 menos 8, que é igual a x elevado ao quadrado. Uma outra aplicação seria a operação de divisão entre potências muito grandes. Eu teria aqui um 25 elevado a 42 dividido por 25 elevado a 32. As calculadoras elas não têm memória suficiente para realizar essas operações. Então, eu poderia aplicar essa propriedade e dizer que o resultado é 25 elevado a 42 menos 32. Uma outra situação de operação envolvendo potência é se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 5 elevado a 3. Eu vou fazer a expansão dessas potências para a gente compreender o que acontece com esses valores. Isto significa 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. E já que esta operação envolve somente multiplicação, eu posso remover esses parênteses. Então, seria 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. E agora eu posso reordenar esses valores. Eu passo a ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E, por último, eu posso representar esses produtos de fatores repetidos por potência. Isto aqui é igual a 3 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Ou seja, onde eu tinha 3 vezes 5 elevado ao cubo, eu passei a ter 3 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Isso permite que eu faça uma generalização, ou seja, que eu estabeleça uma outra propriedade, que é, se eu tenho um produto A vezes B, por exemplo, e esse produto é a base de uma potência de expoente n, por exemplo, isto aqui é igual ao produto de potências A elevado a n vezes B elevado a n. Uma aplicação dessa situação seria, se eu tiver um x vezes y elevado a 2, isto aqui é o mesmo que x elevado a 2 vezes y elevado a 2. Ok? Vamos para mais uma situação. Olha só, eu tenho 15 dividido por 4, isso aqui é uma fração, E essa fração é a base de uma potência, suponha aqui elevado ao cubo. Eu vou fazer a aplicação da definição de potência, vou fazer a expansão dessa potência e a gente vai observar o que vai acontecer com esses números. Isso aqui é igual a 15 sobre 4
vezes 15 sobre 4 vezes 15 sobre 4. E produto entre frações, a gente faz o produto dos numeradores e o produto dos denominadores. Então, isso aqui é igual a 15 vezes 15 vezes 15, dividido por 4 vezes 4 vezes 4. Eu posso representar esse produto de fatores repetidos na forma de potência. Então, isso aqui é igual a 15 elevado ao cubo sobre 4 elevado ao cubo. Neste sentido, eu posso concluir que se eu tenho 15 sobre 4 elevado ao cubo, isto aqui é igual a 15 elevado ao cubo sobre 4 elevado ao cubo. Ou seja, o expoente aqui, de uma fração, ele se aplica tanto ao numerador quanto ao denominador. E aí eu posso fazer uma generalização também. Se eu tiver uma potência de base que representa uma divisão ou uma fração, e essa potência está sendo elevada a um expoente n, né? E vou lembrar que pode ser tanto na forma de fração, como pode aparecer assim também, um número a dividido por um número b. É a mesma coisa, tá? Elevado a um expoente n. Isto aqui é igual a elevado a n dividido por b elevado a n. E é do mesmo modo a elevado a n sobre b elevado a n, tá? Então fica estabelecida essa propriedade aí, potência de um quociente ou de uma divisão. Uma aplicação para essa propriedade pode ser também voltado para a álgebra, né? Você tem um y dividido por x. Isto aqui está sendo elevado ao cubo, por exemplo. Então, isso é igual a y elevado ao cubo sobre x elevado ao cubo. Vamos ver mais uma situação de operação envolvendo potências. Imagina que eu tenho uma potência 3 elevado ao quadrado. E essa potência ela é base de uma outra potência. Suponha que tem agora um expoente 4. Isto aqui é chamado de potência de potência. Então, olha só, eu vou fazer o desdobramento dessa potência e a gente vai analisar o que vai acontecer com esses números. Eu vou considerar a base 3 elevado ao quadrado. Já que isso está sendo elevado a um expoente 4, isto aqui significa 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Beleza? E vou fazer a expansão de cada uma dessas potências aqui. Olha só. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. Vezes 3 vezes 3 novamente. Vezes 3 vezes 3. Vezes 3 vezes 3. Na verdade, isso aqui resultou em 3, que multiplica ele mesmo, 8 vezes. Aqui eu posso concluir que a operação de potência, como está neste exemplo aqui, isso resulta em 3 elevado ao produto 2 vezes 4. Isto aqui é igual a 3 elevado a 8. Ok? E eu posso fazer a generalização dessa propriedade que diz que se eu tenho uma potência de base A elevado a um expoente n e elevado a um outro expoente, um expoente externo, m, isto aqui é igual a potência de base A e expoente n vezes m. Vou citar um exemplo aqui, mais um exemplo. X elevado ao quadrado elevado
à quarta potência. Isto aqui é igual a x elevado a 8. Para finalizar, vamos considerar quando a gente está trabalhando com um número inteiro negativo. Por exemplo, 3 elevado a menos 2. Qual é o significado dessa potência? A gente vai entender esta operação a partir de uma das propriedades anteriores. Por exemplo, se eu tiver 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 7. Vamos expandir essas potências. Aqui eu tenho 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Dividido por 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então eu vou fazer um cancelamento. Corto um 3 aqui, com outro aqui, um 3 aqui, com outro aqui, 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 aqui. E o último, corta com esse aqui. O que sobrou foi na parte de cima, tá? Todos os fatores 3 foram cancelados. Então aqui sobra o número 1. Sobre, aqui embaixo eu tenho o fator 3 duas vezes. Então isso aqui é 3 elevado ao quadrado. Ok? Por outro lado, eu sei que esta operação também é igual a 3 elevado a 5 menos 7, que é igual a 3 elevado a menos 2. Eu chego à conclusão que a operação 3 elevado a menos 2, isto aqui é igual a 1 sobre 3 elevado ao quadrado. E isto aqui é igual a 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Vamos entender melhor o que aconteceu aqui. Todo número inteiro possui o denominador 1. Então, 3 é igual a 3 sobre 1. E 3 elevado ao expoente negativo 2, isso aqui é igual a 3 sobre 1 elevado ao negativo 2. E a gente viu que isto aqui resultou em 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Isso permite que a gente faça uma generalização. Olha só, se eu tiver uma potência de base A elevado a um expoente n, se este n é um número negativo, ou seja, ele é menor que zero, o resultado obtido será uma potência de base inversa elevado ao n com sinal oposto. Tá? Esta propriedade aqui deve ser utilizada quando a gente possui uma potência com expoente inteiro negativo. Num exemplo prático, olha só, se eu tiver a fração 2/3 elevado a um expoente menos 5, isso aqui é igual a 3/2. Observe que eu inverti a fração e agora eu posso mudar o sinal do expoente, ele passa a ser positivo. A partir daqui o procedimento é como nas propriedades anteriores. Outro exemplo, menos 0,2 elevado a menos 3. Para resolver essas situações com um número decimal, o mais apropriado é você escrever esse número decimal na forma de fração. Então, olha só, menos 0,2 é o mesmo que menos 2 décimos. Isso aqui é elevado a menos 3. Então, vou fazer a inversão dessa fração e trocar o sinal do expoente. Isso aqui passa a ser menos 10 sobre 2 elevado a mais 3. Observe que o sinal da base, aqui, ó, que é negativo,
ele continua negativo até o final, tá? O que eu troquei foi o sinal do expoente. O expoente que era negativo passou a ser positivo, mas a base continua negativa. Prosseguindo com essa continha, eu posso fazer 10 sobre 2, é 10 dividido por 2, né? Então isso aqui é igual a menos 5 elevado a 3. A gente sabe que 5 elevado ao cubo é 125. E eu tenho uma potência de base negativa com expoente ímpar. Então esse resultado é negativo. Vou pegar um outro exemplo aqui. Menos 0,1 elevado a menos 4. A gente sabe que 0,1 representa um décimo. E nesses casos assim, de potência com base decimal, é preferível você trabalhar em forma de fração. Então vou repetir aqui, ó, menos um décimo, isso aqui está elevado a menos 4. Quando eu utilizo a forma de fração, é obrigatório o uso de parênteses, tá? Isso aqui é igual a menos, e aplicando essa propriedade de número inteiro negativo, eu vou inverter a fração, passa a ser 10 sobre 1, e o sinal do expoente passa a ser positivo, então agora mais 4. Observe que o sinal que está fora do parêntese, ele se conserva até o final, tá? Ele não muda. Isso aqui é igual a menos 10 elevado a 4, que neste caso é menos 10.000. Bom, então essa foi a nossa revisão. Eu espero que com estas explicações e com estes exemplos que eu coloquei, você consiga compreender melhor as operações envolvendo potência.